Boa noite, estamos iniciando mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, da Sociedade Espírita Esperança de Gramado. Rogamos a Deus que abençoe a nossa reflexão, nosso estudo, abençoando a todos nós ligados por laços invisíveis de carinho, de interesse, e que os nossos benfeitores, os nossos orientadores pessoais possam ajudar cada um de nós, onde estivermos, para que possamos avançar um pouco mais em direção às verdades, às grandes verdades universais, em direção a tudo aquilo que possa trazer progresso, trazer vida, trazer paz e harmonia nas nossas vidas. Que Deus então ilumine o nosso estudo e possamos todos avançar um pouco mais. Nós estaremos hoje ainda trabalhando em cima do capítulo 6, o Cristo Consolador, quando na semana passada nos detivemos mais nas questões relacionadas aos dizeres do Cristo para que pudéssemos segui-lo, né? Ele prometia um jugo suave, um fardo leve, tema da nossa reflexão da semana passada, e hoje ficaríamos mais focados no advento do Consolador Prometido, e em especial, nosso tema hoje é o Espírito de Verdade. Então, nessa passagem de São João, capítulo 14, versículos 15 e seguintes, Jesus diz o seguinte: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Então, nessa passagem, a gente entende, principalmente quando se fala em termos de revelação, né? Temos a primeira revelação que foi Moisés, a segunda revelação Jesus Cristo e a terceira revelação o Espiritismo. Então, cada uma a seu tempo tem a função de preparar a cultura humana para os progressos que estão à altura do desenvolvimento. E o Espiritismo vem então após o Iluminismo do século XVIII, após a razão, a ciência adquirirem uma força mais expressiva na nossa cultura. Então o Espiritismo é trazido até nós pela espiritualidade. E Jesus, inclusive, dá nome a esse Espírito, Espírito de Verdade, que coordenaria todo esse processo. Nós não temos a pretensão de discutir a identidade do Espírito de Verdade, mas assim, temos o nosso grande querido Alessandro Vieira de Paula, que faz um estudo, ele é um grande estudioso, ele faz um estudo aprofundado e ele chega à conclusão que o Espírito de Verdade é nada mais nada menos que o próprio Jesus Cristo. Mas não é o nosso objetivo e também não importa, porque nós, dentro da doutrina espírita, temos que julgar as coisas pelo seu conteúdo e não pela assinatura
de quem traz o conteúdo. Então nós vamos hoje abordar essas intervenções, em especial do Espírito de Verdade, que é o Espírito que traz essa terceira revelação, traz o Consolador prometido. Então, nós temos, fora desse capítulo, algumas passagens do Espírito de Verdade. A primeira, que eu considero da maior importância, é aquela que está no prefácio, está bem no início do nosso Evangelho. Nós temos uma mensagem do Espírito de Verdade que é muito linda e que está dentro desse contexto. Então diz o Espírito de Verdade o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que num hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino de Deus, o Espírito de Verdade. Então esse texto ele está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, é onde o Espírito de Verdade informa, que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército, espalham-se sobre a superfície da terra, trazendo a iluminação. Esse texto ele poderia estar nesse capítulo também. Então vamos lá. Eu vou ler um bocado de textos do Espírito de Verdade hoje. Eu creio que é importante porque as mensagens são muito bonitas, muito fortes, muito cheias de significado. E eu entendo que seja o melhor eu fazer a leitura e talvez despertar a curiosidade em cada um de vocês de irem na própria obra da codificação, procurar ler com mais cuidado, com mais profundidade esses textos. A maior parte deles está nesse capítulo 6 do Evangelho. E é um verdadeiro, vamos dizer assim, bálsamo para as nossas almas. Vejam só. Então a parte desse capítulo, Instruções dos Espíritos, o advento do Espírito de Verdade. Venho, como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis.
Mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai. E estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos proclamar. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição. A morte é a ressurreição. E a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos para iluminar vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados, que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo que acreditáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Então, esse primeiro texto ele é belíssimo e ele tem tantas coisas que a gente poderia ficar na vida, talvez, em cima desse texto. Mas ele, de maneira bem genérica, ele contextualiza o Espiritismo diante das outras religiões e diante também da sua missão histórica, né, seu contexto cultural histórico. Veja, o Espiritismo ele é uma determinação da esfera espiritual superior para, num determinado momento de amadurecimento da humanidade terrestre, trazer uma revelação das leis que regem a vida e que regulam vamos dizer assim, essa relação do plano espiritual com o plano material. As leis que foram reveladas pelo Espiritismo, elas são leis muito objetivas. Elas, em muitos aspectos, elas podem ser comparadas com leis físicas. Algumas das passagens de Jesus, algumas das máximas de Jesus, podem muito bem ser compreendidas como leis físicas, porque encontramos na sua execução, na sua manifestação, verdadeiras leis físicas em andamento. Como
a abordagem de Jesus é muito voltada para a questão da consciência e da moral humana, então fica difícil da gente expressar isso como termos da física, da ciência física. Mas, quando a gente entra no terreno da energia, da vibração, do magnetismo e de toda uma série de fenômenos físicos que são invisíveis, mas que são compreensíveis, nós percebemos que o mundo moral, o mundo emocional, o mundo da intenção humana, ele movimenta essas forças de maneira precisa. E as leis que regem os fenômenos físicos também regem os fenômenos morais, também regem as consequências dos nossos atos. Já dizia, segundo a lei de Newton, que toda ação possui uma reação contrária da mesma força. Então, a gente pode, em muitos aspectos, aplicar as leis morais e as leis físicas no mesmo entendimento. Então, o que Jesus está falando é que o Espiritismo, no tempo apropriado, traria novas revelações que proporcionariam a todos nós a capacidade, olha só, de lembrar o que foi esquecido ou foi mal compreendido. Então veja, Moisés é um legislador que proclama um Deus severo, até mesmo vingativo, um Deus colérico, um Deus que reprime violentamente as ações equivocadas. Então é um Deus que está de acordo com o caráter primitivo e violento, daquele povo lá 1500 anos antes de Cristo, povo que foi escravizado no Egito e que sai do Egito liderados por Moisés, que durante 40 anos andando no deserto com aquele povo em busca da terra prometida, ele forma uma nova geração. Imagina 40 anos no deserto, aquelas pessoas que nasceram no deserto foram as que chegaram na terra prometida com, vamos dizer assim, com a idade de estar nas posições principais da sociedade. Então Moisés cultivou o espírito desse povo, cultivou essa geração no rigor do deserto e traz esse embrião da espiritualidade moderna, podemos dizer assim, monoteísta, mas adequado àqueles conhecimentos. Vejam que nas passagens do Velho Testamento, os judeus eles sacrificavam os próprios filhos a Deus. O famoso episódio em que Abraão está por sacrificar o seu próprio filho e existe a intervenção de um espírito que o impede de cometer aquele ato. Então vejam que tipo de povo era aquele. Bom, 2000 anos depois, ou 1500 anos depois de Moisés, temos Jesus que vem e apresenta essa doutrina de amor, essa lei de amor, essa lei de consciência moral, essa lei de uma vida maior, regida por leis maiores do que as leis materiais. Ele não só foi torturado e morto, como todos os seus discípulos foram perseguidos. E, no entanto, eles trouxeram as informações, essas informações foram tão relevantes, tão impactantes, que mesmo sem Jesus ter escrito uma só linha, 2000 anos depois da sua estada, da sua encarnação aqui no mundo,
nós temos os seus ensinamentos como o principal marco de espiritualidade. Então, ele explica o amor para uma sociedade materialista que não compreendia, entendia que amor era uma fraqueza, que só os fracos amavam, que na verdade eles entendiam inclusive Jesus como ele fosse um libertador do povo hebreu, que fosse libertar os hebreus do jugo romano, e não compreenderam. Até hoje a gente tem dificuldade de compreender. Mas ele é o marco. E 2000 anos depois, ou 1860 anos depois, vêm os espíritos, conforme havia sido prometido por Jesus, trazendo novos elementos que nos permitem agora ter uma chave de compreensão do que Jesus estava falando, através da dedução de leis importantíssimas, como, por exemplo, lei de reencarnação, lei de causa e efeito, sintonia vibratória, né, comunicabilidade dos espíritos. Então, todo esse conjunto de informações reveladas pela doutrina espírita que nos permitem fazer uma ideia bem mais ampla, não só fazer uma ideia, mas experimentarmos na prática esse contato e esse intercâmbio com a espiritualidade. E senhoras e senhores que nos acompanham, a partir do momento que você estuda com seriedade os apontamentos dos 5 livros da obra do Espiritismo, quando você começa a estudar, por exemplo, o livro dos médiuns, e começa a entender como funciona a mediunidade, as leis que estão enunciadas nesse livro, você começa a compreender, você começa a ver na sua vida como aquilo acontece, e você segue as orientações e percebe como você é capaz de transformar essa realidade em algo, em uma ferramenta de vida, de progresso, de harmonia. É impressionante. São questões que eu me permito chegar ao ponto de dizer muitas vezes para aquelas pessoas que a gente atende, que a gente conversa. Eu normalmente faço a seguinte indagação. Eu pego um objeto qualquer e mostro, digo, se eu largar, o que vai acontecer? As pessoas ficam um pouco sem saber, né? O que é isso, uma pegadinha? Mas a resposta é a seguinte: se eu largar o lápis, ele cai, por causa da lei de gravitação universal. Ninguém fala que eu tenho fé na lei de gravitação universal. Ninguém fala eu acredito na lei de gravitação universal, vulgarmente conhecido como lei da gravidade. Todo mundo sabe, todo mundo conhece. Se a pessoa não sabe o nome certo, não sabe como é que se dá a aceleração das massas, como elas se atraem, não importa. Todo mundo sabe que se largar um objeto, ele cai no chão. Então ninguém diz eu acredito nessa lei. Todo mundo simplesmente usa a lei. As leis enunciadas pela doutrina espírita, que são, na verdade, um corte no conhecimento, é a melhor explicação que nós temos, mas ainda longe da complexidade maior de todas as leis. Quer dizer, ao nível do nosso conhecimento, essas leis se revelam como a lei da gravidade. A gente pode dizer assim, não é que eu acredite na reencarnação. Para nós, a reencarnação é uma lei assim como a lei da gravidade. A lei de causa e efeito, da mesma forma. Então, nós não estamos tentando convencer as pessoas que essas leis são verdadeiras. Nós estamos simplesmente expressando uma realidade que, ao estudarmos essas leis, ao estudarmos o Espiritismo, nós somos levados a entender e a acreditar que ele realmente é coerente e ele é, de fato, a terceira revelação prometida pelo Cristo.
Vejam os senhores e as senhoras um caso interessantíssimo. Quando do advento do Espiritismo, é aquilo na Paris, né? Não é só Paris, foi no mundo todo ocorreram fenômenos semelhantes. É muito conhecido, né, o caso de Hydelsville, nos Estados Unidos, na América, onde algumas irmãs lá, através de pancadas que elas ouviam nas paredes, elas acabaram percebendo que se tratava de uma inteligência invisível e estabeleceram um meio de comunicação na base das pancadas. Elas faziam as perguntas e diziam, olha, se for sim, dá uma pancada, se for não, dá duas. E dessa forma começaram a se comunicar, até descobrirem que o espírito que se comunicava era o espírito de um caixeiro viajante que havia chegado naquela casa e havia sido morto e emparedado no porão da casa. E, de fato, descobriram o esqueleto desse espírito que se comunicava. Então, essa e muitos outros acontecimentos ao redor do mundo, parece que eles foram orquestrados para amadurecer em todo lado essa compreensão. Por essa época, na Paris, de meados do século XIX, era comum uma brincadeira que eram as mesas girantes. Eram reuniões sociais onde as pessoas faziam perguntas para os espíritos e os espíritos respondiam através do movimento das mesas. Da mesma forma como alguns jovens, principalmente, né, gostam de fazer essas brincadeiras com o copo, né, que é, na verdade, um fenômeno mediúnico verdadeiro, né, que realmente acontece, que não é recomendado a fazer porque a pessoa não sabe o que está fazendo, né? Não sabe que tipo de espírito ela está. Enfim, o fato é que era uma realidade, era uma verdadeira moda em Paris. Então, com a chegada de Allan Kardec e a decodificação dessas leis que ele começou a fazer através das reuniões mediúnicas, e trazer o Espiritismo como doutrina, isso incomodou profundamente o establishment, né? As pessoas estavam incomodadas, principalmente porque as questões religiosas sempre foram ligadas ao poder e um domínio muito grande da religião católica, então já acostumado com as lutas com o protestantismo. E, de fato, muitas pessoas ao longo de toda a história da humanidade utilizaram-se da superstição, da ignorância e da própria mediunidade para, vamos dizer, enganar as pessoas, para tirar proveito das pessoas crédulas. Então sempre houve charlatães que estiveram assim, fingindo fenômenos espirituais. Então, quando a doutrina espírita começa a pegar força, foi natural que a sociedade, de maneira geral, reagisse contra aquilo, porque no consenso, né, das pessoas cultas, civilizadas, né, educadas, aquilo ali era uma crendice, era superstição, era enganação, charlatanismo. O próprio Allan Kardec possuía esse preconceito antes de participar de reuniões em que ele ficou convencido pela grandeza do fenômeno e principalmente por um movimento de uma mesa, não só responder de forma inteligente, como responder inclusive a perguntas mentais elaboradas por ele. Então, essa sociedade parisiense, né, ela reúne suas forças e tenta fazer, assim, desmascarar o espiritismo. Para isso foi chamado Sir William Crookes, que é um cientista britânico famosíssimo. William Crookes é o criador do espectroscópio, um equipamento que mede a distância das estrelas pela sua cor.
Ele descobriu o quarto estado da matéria, que é o estado radiante, e é um membro da sociedade científica reconhecido nessa época. William Crookes, por 2 anos, ele procurou Allan Kardec, Allan Kardec indicou a ele vários médios para que ele fizesse suas experiências dentro da sua casa, do seu laboratório, da maneira como ele quisesse. E por 2 anos ele experimentou. E não me cabe aqui ficar contando tudo, porque está escrito em livro chamado O Fato Espírita, de William Crookes, onde ele conta, né, a experiência dele. Mas o mais importante é que a conclusão dele é a seguinte, uma conclusão baseada nos princípios da filosofia da ciência. Ele diz o seguinte: não posso afirmar que o espiritismo não existe ou que existe. Ele não poderia nem negar, nem afirmar. Por quê? Porque ele presenciou uma série de fenômenos que foram verdadeiros, mas que ele não tinha uma conclusão de como eles aconteciam. E ele conclui dizendo que a explicação dada pelo Espiritismo era, de fato, a melhor explicação possível para os fenômenos que ele havia presenciado e controlado desde o seu princípio. Só para um ligeiro assim, relato, ele fez de tudo. As materializações do espírito de Kate King, ele por 2 anos participou de reuniões com a materialização Kate King. Ele tirou a amostra de cabelo, a amostra de sangue, a amostra do vestido, ele pesou, ele mediu, ele dançou com a Kate King, ele colocava um cofre lacrado, ele fez o cofre, ele preparou o cofre. Os espíritos materializavam objetos dentro desse cofre, inclusive no inverno francês. Ele recebeu a materialização de uma flor orvalhada dentro do cofre. Então, ele fez muitos experimentos e ele chega a essa conclusão. Então, o espiritismo, ele, quando estudado sem preconceitos e com, vamos dizer assim, com critério, ele é altamente revelador, ele de fato abre uma compreensão a respeito do que o Mestre Jesus ensinou. Ele, vamos dizer assim, instrumentaliza essa relação que por tanto tempo ficou na conta da superstição, do maravilhoso, do milagre, do sobrenatural. O Espiritismo veio justamente trazer a percepção que não existe sobrenatural. Se existe, é natural. Então, o sobrenatural é algo inventado. Então, as pessoas que gostam de ver filme de terror, os jovens gostam muito, né, de filme de terror e tal. E normalmente os filmes de terror, eles juntam um monte de coisas sem nenhuma fundamentação e para assustar, para... Então, existem espíritos, vamos dizer assim, trevosos, existem, são irmãos nossos, criados assim como cada um de nós, que pelo seu livre-arbítrio seguiram caminhos, assim como um ser humano decide se tornar um criminoso, se torna um criminoso violento. Mas esses monstros, toda essa coisa que os filmes mostram, que tentam assustar as pessoas, são, na verdade, fenômenos naturais, com explicações lógicas. E os seres que participam disso são seres que precisam de ajuda. Não são seres criados que são a antítese da força divina, como se houvesse uma força positiva Deus e uma força negativa o diabo. Não existe. Existe uma força criadora de tudo que é Deus.
E a ausência das virtudes é o que nós chamamos de mal. Então, é muito esclarecedor o estudo da doutrina espírita, porque ela retira da do nosso entendimento as coisas absurdas que vêm da superstição e da ignorância. E se percebe que existem leis objetivas que funcionam em todo o universo e, principalmente, o conceito da vida, o conceito maior da lei é o amor. É como Jesus falou. Jesus é o espírito mais iluminado que já esteve no nosso planeta, e ele veio e nos trouxe a constituinte do universo. E ele diz, quando perguntado qual era a lei mais importante: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. É a lei de amor. Seja lá o que seja o amor, porque, como nós já inclusive abordamos na semana passada, amar a Deus acima de tudo é humildade. E amar o próximo como a si mesmo é caridade, no nosso nível de compreensão. Então Jesus nos dá essa pista maravilhosa que o fundamento da lei é um fundamento de amor. Ora, se nós temos o Criador de tudo que existe, essa força fantástica, fenomenal, que criou tudo que existe, que contém todo o universo infinito, esse universo extraordinariamente imenso. E essa força, ela possui como conceito o amor, ou seja, a fraternidade, a humildade, a misericórdia. Então, isso nos liberta. Isso nos dá uma alegria imensa, porque a vida possui sentido, e possui um sentido positivo. A vida não é um acaso cósmico, a vida não é um evento de curta duração, como os materialistas muitas vezes entendem. Então eu convido a todos para que sigam essas orientações e, através do estudo sério e da participação de grupos de estudo, que é a melhor forma de estudar o Espiritismo. Hoje nós estamos via online, mas quando tudo isso passar, novamente todas as sociedades espíritas em cada município desse país poderão encontrar grupos de estudo, apoio para discutir e conversar melhor a respeito dessas leis maravilhosas que o Consolador Prometido veio nos trazer. Esse texto ainda ele é interessante, que ele fala assim, onde é que está? Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Olha só. Então, ele não falou que o cristianismo é a única verdade. Ele falou que as verdades se encontram no cristianismo. Não quer dizer que daqui a pouco no budismo, no hinduísmo, no catolicismo, no protestantismo, no evangelismo, seja lá que religião for, não quer dizer que elas não tenham as verdades. Ele não diz que só o cristianismo possui a verdade. Ele falou assim que o cristianismo, todas as verdades se encontram no cristianismo. Ponto. Segundo, os erros que se enraizaram no cristianismo são de origem humana. De fato, as religiões, enquanto instituições de poder, de regulação social, elas acabaram se imiscuindo na vida ordinária das pessoas e estabelecendo um controle, um estado de poder que muitas vezes faz com que as pessoas entendam que a espiritualidade, que Deus é o Deus das igrejas, das religiões. E nesse aspecto até o próprio Espiritismo
possui falhas humanas, mas essas falhas são dos seres humanos, não são do cristianismo ou do espiritismo. Jesus, ele traz os seus princípios, as suas leis, e ao criarem igrejas em seu nome, existe um componente humano que muitas vezes comete os seus erros, né? E cada indivíduo não pode responder pelo cristianismo, pelo espiritismo, e sim o estudo na fonte que pode nos dizer do alcance e das verdades que estão contidas nesses veículos, né, de orientação. Mas vamos ler um pouco mais do Espírito de Verdade, porque ele tem textos muito bons. Então, outro texto. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Obreiros, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, divino jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver soado, quando a trama dos vossos dias escapar de vossas mãos, e quando vossos olhos se fecharem à luz, sentirei surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de nosso Pai, e vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo de vós todos será, talvez, o mais resplandecente. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe em vossos ciúmes contra os ricos do mundo, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer que vós mesmos trabalheis vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Aqui ele já começa a desenvolver em relação à lei de causa e efeito, o porquê dos sofrimentos, a necessidade da gente ter consciência do que está fazendo, de seguir os preceitos ensinados para nos libertarmos desse estado de coisa, de sofrimento e das durezas, né, da vida material. Então é maravilhoso. Eu vou aproveitar e continuar lendo, porque esses textos são muito bons e eu os convido a todos para que leiam também nos seus próprios evangelhos, capítulo 6, esses textos. Mais um então. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim,
todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures, a força e a consolação, porque o mundo não as pode dar. Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados das vossas almas doloridas. São esses os monstros que se saciam de vosso sangue mais puro e que vos ferem quase sempre mortalmente. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração, e então ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Então esse texto ele já vai naquela parte justamente desse capítulo, né, o Cristo Consolador, mostrando que a vida material, ela é um lugar de prova, de resgate, de aprendizagem, de amadurecimento. E que ninguém vem para a vida material para tirar férias ou para usufruir de uma vida de delícias, não. A vida material é como que o paraíso perdido, é como Adão e Eva que foram expulsos do paraíso e condenados a viver do suor do próprio rosto e tendo que trabalhar pelo seu dia a dia. Então vejam, essa mitologia do paraíso perdido, ela se encaixa muito bem. Nós estamos aqui, vamos dizer assim, exilados na vida material, em função das nossas escolhas ou como parte de um processo evolutivo, aonde o texto diz, né, Deus quer que nós mesmos moldemos a nossa argila, quer dizer, isso a lei de causa e efeito, a lei do progresso, o espírito simples e ignorante, que através do seu progresso vai se tornando melhor, os erros o fazem sofrer e compreender a virtude do acerto, e começa a procurar cada vez maior ajustamento com Deus, com a lei, com a sua consciência principalmente. E dessa forma, então, pouco a pouco, a vida material começa a se tornar, então, mais harmoniosa, com mais paz, começa a projetar uma vida mais, vamos dizer assim, ajustada. Então, nós estamos na vida não para tirar férias, a gente está aqui para trabalhar, para aprender, para resgatar. E existe essa informação que nós não estamos sozinhos, que Deus está conosco e seus mensageiros, eles estão prontos a nos ajudar. Ninguém está sozinho. Então, quando nós estivermos sofrendo, quando nós estivermos sobrecarregados, chama, pede, que ele virá. O nosso mentor ou algum enviado virá nos consolar, virá nos atender, virá nos dar força, nos dar coragem. Agora, vejam bem, nós frequentemente queremos fazer uma relação comercial. Eu acho que eu tenho que ser bonzinho para ganhar algum privilégio. E o que eu quero é a riqueza, a saúde, ser celebridade. Isso os nossos mentores não vão nos dar. Eles vão nos dar na moeda da vida maior, da vida espiritual, que vem a ser o cultivo do bem, do amor, o amadurecimento espiritual. Então, essas riquezas é que nós podemos angariar e podemos compartilhar com os nossos mentores, os nossos mensageiros de Deus, que vêm nos auxiliar nesse sentido, a consolar nossa dor e nos dar caminhos de progresso dignos que nos permitam avançar, progredir em termos espirituais.
Mais um texto. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de uma lágrima, coloca ele um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, ao invés de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais que são, neste mundo, o vosso quinhão. Tomai por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis forte, porque elas resumem todos os deveres que vos impõem a caridade e a humildade. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está mais profundamente atingido. O Espírito de Verdade, Havre, 1863. Então aqui já é parte do jugo suave, do fardo leve, né? Quem tiver essas palavras como divisa, que vem a ser, que nós já falamos antes, né? Caridade e fraternidade, humildade e caridade, que aqui ele traduz também por devotamento e abnegação, que tomando essas palavras por divisa, o nosso mundo se ajusta, a nossa vida vai para o eixo, e uma vez no eixo, a gente tem uma grande possibilidade de levar uma vida harmoniosa, projetando um futuro cada vez melhor. Eu gostaria de, também no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, agora é um capítulo mais dedicado aos espíritas, aos trabalhadores espíritas. Existe também uma mensagem do Espírito de Verdade que eu gostaria de ler como encerramento do nosso estudo de hoje. O nome atribuído a esse texto é Os Obreiros do Senhor. É uma mensagem dedicada aos trabalhadores espíritas, aqueles que, ao estudar o Espiritismo, foram tocados tão profundamente pelas suas verdades, pelos seus fundamentos, que passaram a dedicar a sua vida à propagação desses ensinamentos como forma de caridade, como forma de estender aos seus irmãos conhecimentos tão importantes, tão significativos na vida de qualquer um. Então, os obreiros do Senhor, atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos, abre aspas, irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá, abre aspas, vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Fecha aspas. Mas, ai daqueles que, por suas dissensões, terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão, graça, graça, mas o Senhor lhes dirá, por que pedis graça? Vós que não tivestes piedade de vossos irmãos e que recusastes lhes estender a mão, vós que esmagastes o fraco em lugar de o sustentar, por que pedis graça, vós que procurastes a vossa recompensa
nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal como a pretendestes. Não peçais mais as recompensas celestes. Não peçais mais. As recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Deus faz neste momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos, porque é àqueles que não recuarem diante de suas tarefas que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Esse é o texto que encerra o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Então, mais uma vez, Jesus, o Espírito de Verdade, faz uma lembrança muito especial para que nós tenhamos o senso de valor da vida. Nós não podemos servir a Deus e servir a Mamon. Quer dizer, nós temos que dar conta de todas as nossas responsabilidades, sejam materiais, sejam emocionais, sejam espirituais, enfim. Nós estamos na vida material e ela é sagrada e nós temos que dar uma resposta adequada. Agora, existe uma hierarquia de valores. E se nessa hierarquia de valores nós colocarmos a matéria acima do espírito, nós estamos, vamos dizer assim, de certa maneira, invertendo a ordem das coisas e nos divertindo no trabalho, vamos dizer assim. Agora, se a gente conseguir colocar a devida ordem, né, nas coisas e tivermos como predominante o aspecto espiritual, a lei espiritual, a lei maior a guiar nossa vida, nós faremos o que tem que ser feito para podermos, na vida maior, estarmos justificados, estarmos felizes por estarmos avançando, por sermos coerentes, por estarmos assim comprovando na prática da vida material, com o esquecimento do passado, que o nosso espírito, que o nosso ser é afeiçoado ao bem e aos valores espirituais. Muito bem. Semana que vem nós abordaremos o capítulo 7 do Evangelho, Bem-aventurados os pobres de espírito. Tá certo? E por hoje vamos dar um alô aqui para a turma, vamos ver se tem alguma pergunta. Nilva Barbakov, boa noite. Tânia Maria Ribaski Fogazzi, boa noite, meu amigo, boa noite. Vanessa Moura, boa noite. Ângela Feijó, boa noite, que Deus te ilumine. Maria Elizabeth Rocha da Cunha, boa noite. Thelma Candiago, boa noite. Vladimir Fogazzi, boa noite a todos. Cláudia Roldo, boa noite. Sandra Caron, boa noite. Paulo, obrigado por mais ensinamentos. Abraço, merci. E Sandra. Grande abraço, Sandra. Obrigado para ti. Carla Oliveira, boa noite. Iracema Spanenberger, boa noite. Iracema. Marinê Silva, boa noite a todos. Maristela Mello, alô. Rosalind Schneider, boa noite, amigos. Annelise Bilhalva, boa noite, amigos. Sandra Mara Schneider, boa noite, pessoal. Carla Fabiana Pocari, boa noite. Sérgio Rosa, boa noite. Mirtes Opes, boa noite. Então, muito obrigado a todos, boa noite a todos. Rogamos que Deus abençoe a todos nós e que possamos
nessa noite, no nosso desprendimento do corpo físico, quem sabe continuarmos com essa reflexão, quem sabe tendo a oportunidade de nos reunir mais uma vez e compartilharmos nossas experiências. Que Deus abençoe a todos e até a semana que vem.